Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Easy Química. Hoje vamos falar sobre os números quânticos. Os números quânticos são códigos matemáticos que são usados para poder expressar, descrever a energia dos elétrons. Então vamos entender como que isso funciona. Nas últimas aulas nós vimos sobre a distribuição eletrônica. Então nós sabemos que existem os níveis, nível K, L, M, N, e dentro de cada nível nós temos os subníveis. Então, por exemplo, no nível K você tem o subnível S. No nível L nós temos o S e o P. No nível 3, que é o M, nós temos o S, o P e o D, e assim por diante. E aí, se a gente dá mais uma afunilada no átomo, nós saberemos que existe uma região dentro do subnível chamada de orbital. É uma região que é possível de você encontrar o elétron. É a região mais provável de se encontrar o elétron. Essa definição de orbital é do modelo atômico atual. Então vamos entender. Então, números quânticos são códigos matemáticos que descrevem a energia do elétron. Primeiro número quântico, nós temos 3 números quânticos e o spin, que não é considerado um número quântico, mas ele entra no meio da história. Então vamos lá. Primeiro número quântico principal é representado pela letra N, tá? E ele vai indicar um nível de energia que o elétron está. Então, por exemplo, você tem lá K, L, M, N, O, P, certo? O N, que é o número quântico principal para ele, vai ser o número do nível. Então, por exemplo, se ele estiver no K, aqui está o núcleo. O primeiro nível, K, é o número quântico 1, principal 1. Se estiver no L, 2. Se estiver no M, 3. E assim por diante. Então, basta você olhar qual é o nível que está o elétron, beleza? Esse é o número quântico principal. O número quântico secundário, também chamado de azimutal, é representado pela letra L minúscula, certo? E ele vai indicar qual é o subnível que encontra o elétron. Nós temos 4 subníveis reais, Porque existem outros teóricos, mas não tem nenhum átomo que apresenta elétrons o suficiente que preencham esses outros subníveis, que é o G, e assim por diante. Mas aqui nós temos os principais, S, P, D e F, dos elementos que existem. Então nós temos aqui, toda vez que for o subnível S, o número quântico azimutal para ele, o L, vale 0. Se for P, vale 1. Se for D, vale 2. E se for F, vale 3. Só decorar esses numerozinhos aqui, beleza? Próximo, número quântico magnético. Turma, o número quântico magnético, ele mostra a orientação dos orbitais no espaço. Então, lembrando, orbital é uma região mais provável de você encontrar o elétron. Então, é a região mais provável de você encontrar o elétron, certo? Então, olha só. Se você pegar os subníveis, dentro do subnível, você vai ter o orbital, certo? Então, atenção. Vamos supor que você quer encontrar um elétron dentro do átomo. Aí você tem que saber primeiro qual é o nível que ele está, beleza? Depois, qual é o subnível? E depois, qual é o orbital? Então, atenção. O subnível S apresenta apenas um orbital. Aí a gente vai chamar, vou colocar um quadradinho só. Você também consegue chamar ele, pode aparecer em alguns livros assim, ou só um tracinho mesmo, dá no mesmo, mesma coisa. Então, o subnível S só tem um orbital. O subnível P, nós temos 3 orbitais. O subnível D, 5 orbitais. E o subnível F, nós temos 7 orbitais. O número quântico magnético, então, ele vai indicar... eu não coloquei aqui, que é a siglazinha. Geralmente aparece como M e o Lzinho minúsculo. Beleza? Então, olha só. Subnível. Temos os subníveis e os orbitais. Cada orbital desse vai ter um valor de número quântico magnético. Então, atenção. Toda vez que nós tivermos com os orbitais do meio aqui, vai valer 0. Então, esse aqui é o orbital número 0. Todos os orbitais que estiverem à esquerda dele vão ser negativos. Então, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Tudo que tiver à direita vai ser positivo. Então, mais 1, mais 2. Mais 1, mais 1, mais 2, mais 3. E aí você geralmente vai indicar qual é o elétron diferencial, que é aquele elétron que você distribuiu por último na distribuição eletrônica, tá? Vamos ver. Atenção nisso. Cada orbital
comporta no máximo 2 elétrons com spins opostos. Turma, o que é isso? Toda vez que eu desenho os elétrons, nós vamos estar falando assim, ó. Elétron, uma setinha, meia setinha. Então, ó, às vezes você pode colocar assim também, ou uma inteira ou meia. Cada orbital desse cabe em 2 elétrons, só que ele fala que tem spins opostos, ou seja, um para cima e um para baixo. Se você coloca os dois voltados para cima ou 2 voltados para baixo, eles geram um campo magnético de repulsão. Então isso vai atrapalhar. Ele não consegue ficar no mesmo orbital. Então tem que ser sempre um para cima e um para baixo, ok? Então aqui nós temos as representações. Atenção, se no orbital S aqui, ó, cabem 2 elétrons no total, significa que aquela distribuição do de Linus-Pauling, lembra que a gente colocava S2, o máximo de elétrons que pode estar no subnível S é 2? Então, por isso que é 2, porque ele só tem um orbital e cabem 2 elétrons. Se a gente pega o subnível P, nós temos uma possibilidade de colocar quantos elétrons? Um total de 6. Então, significa que aqui é 2P6. Por isso que o subnível P cabem 6 elétrons. Se a gente pega aqui o P, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o D10 é por isso. E o F é 14, porque nós temos um total de 7 orbitais para o nível F, ok? 7 orbitais para o nível F. Então, o total é 14 elétrons que cabem ali dentro, beleza? Vamos agora falar do número quântico spin. O spin, galera, é representado pela letra S ou ms, tá? E ele indica o sentido de rotação do elétron, se ele vai estar girando, né? O campo gerado por ele vai estar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, olha só, existe uma convenção. Essa convenção, turma, a gente pode seguir ela de acordo com o que o exercício te falar. Se ele não fala nada, você pode usar essa convenção aqui, que toda vez que o elétron tiver com a setinha para cima, parar com a setinha para cima, ele vai ser o spin menos meio. E se ela for para baixo, o spin vai ser mais meio. Só que não existe, cada autor pode usar de uma forma diferente, né? Não tem nenhuma recomendação da IUPAC falando como tem que ser. Então, você tem que usar o que o exercício falar. Se o exercício falar, usando o primeiro elétron para cima, quando ele fala o primeiro elétron, é sempre o elétron para cima. Nós vamos ver aqui. Colocou o primeiro elétron, ele vale mais meio? Ah, então significa que esse é mais meio, então esse é menos meio. Então essa convenção pode mudar, tá? Se não fala nada, você usa essa aqui, beleza? Então vamos ver, ó. Determina os números quânticos para o elétron diferencial dos átomos. Gente, o que é elétron diferencial? O elétron diferencial é o último distribuído na distribuição eletrônica. Como assim? Vamos lá, berilo. O berilo tem 4 prótons, então ele tem 4 elétrons, certo? Então vamos distribuir os 4 elétrons dele. 1s2, 2s2, 4 elétrons. O último distribuído não foi no subnível 2s? Então nós vamos fazer os números quânticos para ele, certo? Então vamos lá. Qual é o N? 2. Porque é o número quântico principal que indica um nível. Então vale 2. Qual é o L? O L é o subnível. E subnível S vale 0, lembra? Agora, o ML, número quântico magnético. Atenção, você tem o subnível S. O subnível S tem quantos orbitais? Um orbital só, certo? E esse orbital é o orbital 0. Tranquilo? Então, o ML vale 0. E o spin vai ser... Nós temos quantos elétrons? 2 elétrons. Então, nós vamos colocar um elétron para cima, um elétron para baixo. Ok? O último que você distribuiu não foi esse? Então, esse é o elétron diferencial. Ele parou para baixo, que foi o último, então o S vale mais meio. Tranquilo? Atenção. Olha só. Scandio 21. Primeiro passo, fazer distribuição eletrônica, né? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aí vocês vão consultando, né, lá no diagrama. 4s2 até aqui, ó, 10 mais 10, 20. Então, 3d1. O elétron diferencial é esse aqui. Então,
Aqui, ó, nós vamos fazer para o D. Tranquilo? Vamos ver. Quem que é o N para o D? 3D. Então, N é 3. L, o D. O S é 0, o S é 0, o P é 1 e o D é 2. Então, 2 ml. Atenção. 5 orbitais. 5 orbitais, certo? Então, vamos lá. Vamos desenhar os 5 orbitais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Os valores 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. Atenção! Você tem aqui um elétron para ser distribuído. Então, primeiro elétron e único elétron. Ele parou aqui, ou seja, vale menos 2. E o spin, ele não parou para cima? Se ele parou para cima, vale menos meio. Pronto, você descreveu o elétron, certo? Preste atenção nisso, turma. Quando você tiver que distribuir mais de um elétron, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o subnível P, ok? Se eu tiver que distribuir aqui 5 elétrons, então aqui, ó, é outra coisa, tá? Pra vocês não confundirem aqui, ó. Se eu tiver que distribuir 5 elétrons, você tem que seguir a regra de Hund. O que significa essa regra? Você coloca um elétron em cada orbital primeiro, todos voltados para cima. Então, ó, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Pronto. Depois de você preencher todos, o que você faz? Volta e preenche para baixo até completar todos os elétrons. Tem que ser nessa ordem, tá bom? Você não pode preencher 2, 2 e depois fazer o próximo. Não pode ser assim. Então, se tivesse, por exemplo, aqui, 4 elétrons. Eu não poderia fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4. Isso tá errado. Não existe. Você tem que ir com todo mundo e depois você volta. Então, ó, o correto. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, isso não pode acontecer. Tranquilo? Atenção agora. Existem átomos que são paramagnéticos, espécies paramagnéticas e espécies diamagnéticos. Gente, paramagnetismo são quando os átomos são atraídos por ímã. E por que eles são atraídos por ímã? É porque eles apresentam elétrons desemparelhados. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o ferro. Se eu pegar o subnível diferencial dele, eu tenho aqui, ó, esses dois pares aqui, né? Esse parzinho, elétrons emparelhados. Mas estes outros aqui, deixa eu colocar em cima. Estes outros aqui, eles são elétrons desemparelhados. Por causa desses elétrons desemparelhados que um composto é capaz de ser atraído por um ímã. Então ele consegue se alinhar a um campo magnético, beleza? E aí vão ser chamados compostos paramagnéticos. Existem alguns, tipo ferro, por exemplo, o níquel, que são chamados de ferromagnéticos. É quando a atração é muito forte. Quando você coloca o ímã, ele atrai muito fortemente. Aí eles são chamados de ferromagnéticos, tá? Agora, qualquer elemento que tenha pelo menos um elétron desemparelhado vai ter um traçozinho. Pode ser levemente atraído, que ele é considerado paramagnético. E existem os diamagnéticos, que não são atraídos por ímãs, porque eles não apresentam elétrons desemparelhados. Por exemplo, o berilo. Tá vendo que o subnível dele é todo preenchido com elétrons emparelhados? Então, ele não vai ser atraído por um ímã. Por isso que o berilo é um diamagnético. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir. Fala galera, bom dia! Vamos então a este exemplo aqui, ao spin. E aí a gente tem próximas aulas